Oi, Nai. Olá. Olá, tudo bom? O Ei, tudo bem? Gostou da música de fundo? que achou? O negócio tá subindo de nível, hein? É. Oi, E Nai. aí, Nayara, tudo bom? E aí, vamos esperar um pouquinho o povo chegar. Vamos uns dois minutinhos aí, que também não. O tema de hoje acho que é um pouco mais tranquilo, então não, a gente tem um tempinho pra dar aquela enroladinha básica. Sim, Ô, Nayara, chama tua gangue aí pra vir é assistir verdade. nós. A gente sabe que Luísa tu aí, é cheia das lives aí. vocês podem mandar o aviãozinho aí para os amigos, colocar os coraçõezinhos aí para o Instagram distribuir para mais gente, o pessoal ficar sabendo. Exatamente. Coraçãozinho. Manda pro pai, pro amigo, pro tio, pro cachorro. Porque a gente sabe, né, que a Nayara dos 13, ela que é a popstar, né? Porque É, vira e sim. mexe, ela tá fazendo live com alguém. Aham. Tem que influenciar aí, ser digital influencer aí, pro pessoal aparecer aqui. Ai, ai. Sabe que quando eu fui abrir a live, não tava carregando, tava ficando tela preta. Eu disse, ixi, Maria, quer ver que não vai Nossa. conectar? Não, eu vi que tava lá te esperando, né? Aguardando que você aceitava, demorou um pouquinho mesmo. Eu falei, ai, Jesus. Fiquei Sim, apreensiva. eu disse assim, não, só que falta, né? Porque daí é zica, ô coisa. Bem-vindo, jurídico de startups. Eu não lembro o nome dele, eu tô no mesmo grupo que ele, mas eu não lembro. Qual o seu nome jurídico de startups? Eu lembro que tu tá no grupo da Uber Ruby lá, viu? Ó, não é totalmente estranho, só não lembro o teu nome. Deixa aí no chat Oi, para nós. Bia. A Bia que tá aí Bia, nos maratonistas. colega de maratona. Seja bem-vinda, Vocês que Bia. estão entrando aí agora, manda aí para os amigos, manda o aviãozinho, coloca uns coraçõezinhos aí pra gente, para mais gente ficar Isso. sabendo. João, isso aí, Nayara. Bem-vindo, João. Boa tarde, Luísa. Ou é Luiz? É É Luiz, Luiz, acho. É. desculpa, eu não tinha visto a foto, Luiz. Guilherme, bem-vindo. Oi, Lili. Gui. Tá. Acho que a gente pode ir começando, né, Eve? Acho que sim. E o pessoal que for entrando, pode ir interagindo conosco, viu, gente? Pode mandar mensagem no chat. A gente vai apresentar um pouquinho a ideia do Isso. que a gente está querendo fazer para ser uma live um pouco mais descontraída, não aquela coisa que vocês costumam ver por aí de só duas pessoas conversando e ninguém mais fala nada. Então, É, já que tu tudo aí. tá hosteando hoje, eu vou te dar a honra de fazer a abertura e faça as Sim, honras. tá bom. Vou tirar aqui o som. Então, gente, hoje é a primeira live oficial, né, real oficial nossa. É um projeto que está junto da Quântica, que somos eu e a Nayara, que depois também vai fazer uma live aí com o Alex. E o Alex, e aí a gente tem uma parceria bem bacana. Semanalmente a gente vai fazer uma live, assim, com a ideia de descomplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a gente está vendo, assim, tem muitas lives, alto nível, inclusive, e tudo mais. Mas a nossa proposta é o quê? É fazer com que vocês também participem, tirem dúvidas e trazer a linguagem, assim, o mais acessível possível. Porque, afinal de contas, assim,
o destinatário da lei somos todos nós, seja gente do direito como qualquer cidadão. Então, é imprescindível que vocês entendam do que se trata. Então, qualquer coisa também que não entendeu ou ouviu em algum lugar, e enfim, qualquer dúvida é só falar aqui nos comentários ou então no direct, tanto dos nossos Instagrams pessoais, né, quanto no da Quântica. A gente está sempre aberto para trocar ideia e é até bom, porque dá sugestão aqui para a gente falar, né, no ao vivo, assim. Então, oi Mari, a ideia é que vocês consigam entender, é o objetivo, é como se fosse um projeto de educação digital, digamos assim, pretensiosamente falando. E a ideia então é descomplicar o direito, e aí a gente vai estabelecer essa rotina com vocês, de estar sempre interagindo. Então, eu vou, assim, não sei se todo mundo me conhece aqui, eu acho que não, então vou só fazer uma breve apresentação. Meu nome é Evelise, eu sou sócia fundadora da Quântica, que é a consultoria em direito digital, sou advogada, DPO, certificada pela Exim, e também sou sócia juntamente com a Nayara, que também é advogada, certificada, enfim. E o nosso objetivo com a Quântica é dar a consultoria de um modo geral na parte de direito digital, proteção de dados, propriedade intelectual e algumas ferramentas de Google. E além do mais, a nossa ideia, a gente tem uma vertentezinha muito forte, que é o que a gente está iniciando aqui com vocês, que é levar mais para frente, que é a parte educacional. E isso deu uma sintonia muito bacana com a Alex. A gente se conheceu, assim, virtualmente por causa disso. Então, esse projeto começou justamente com essa intenção. E aí, agora eu passo a palavra para você. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí. O pessoal que for entrando, manda mensagem, não deixa de interagir conosco aí. Bom, para quem não me conhece, fazer uma breve apresentaçãozinha bem rapidinho antes de a gente falar sobre o projeto mais especificamente. Eu me chamo Alexandre de Oliveira, eu resido atualmente no interior aqui do Rio Grande do Sul. Estou com os planos de, até final do ano, me mudar, mas isso ainda está sendo planejado. Eu atuo já faz 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos na área de leilões judiciais. Na empresa que eu trabalho, eu fui um dos responsáveis aí por fazer toda a implementação da modalidade, né, online em 2016, quando teve a mudança do Código de Processo Civil, que permitiu essa modalidade, né? E aqui no região a gente foi o primeiro, então a gente foi pioneiro aqui no norte do Rio Grande do Sul e na parte noroeste ali, oeste de Santa Catarina, no caso. E a partir final do ano passado, mais ou menos, eu já tenho especialização em direito digital. E a partir do final do ano passado eu comecei também com esse foco em cima da proteção de dados. Também sou DPO certificado pela Exim, assim como a Evelise e a Nayara. Como ela mencionou, a gente se conheceu através de um post no LinkedIn, né? Que eu fui compartilhar alguma coisa que eu tinha feito no Instagram, acho que era com relação a uma live de segurança da informação, acho, ou não, segurança na internet, se eu não me engano. E aí ela fez um comentário embaixo e aí em seguida já fui atrás dela, já começamos a conversar. Depois a gente marcou uma conversa, eu, ela e a Nayara, e a gente viu que na verdade a nossa mentalidade aí com relação a esse assunto é bem parecida, bem similar. E aí surgiu essa ideia de fazer esse projeto inicialmente com lives, né? Para a gente debater assuntos pré-estabelecidos aí e tentar, na verdade, apresentar informações relacionadas à LGPD. Mas antes de entrar nesse assunto, só então encerrando aí a parte da minha apresentação, então também só reforço o que a Evelise falou, qualquer dúvida, alguma coisa que vocês queiram fazer, algum comentário, sugestão, até uma crítica construtiva também, pode mandar para nós aí por direct, para mim, ou para a Evelise, para a Nayara, ou até no perfil da própria Quântica também, que a gente vai estar fazendo uma rotação aí de cada semana intercalar as pessoas que vão estar fazendo live e até o perfil que vai estar sendo feito também. Então, embarquem aí conosco, porque a nossa intenção justamente é descomplicar mesmo a LGPD. Talvez não ensinar, né? Porque também a gente já está sendo muito pretensioso em ensinar. Mas a ideia é tentar colaborar com o que a gente aprendeu, né? A gente participa de alguns grupos, então a gente discute alguns assuntos aí
e debater com vocês também. Ser provocados por vocês também, né, para trazer alguns assuntos específicos aí. Então, só fazendo esse fechamento aí com relação à apresentação. E do projeto em si, né? Então, para a gente falar, antes da gente entrar nos dois temas que a gente conversou para definiu para tratar hoje, essa ideia inicial, fazer lives semanalmente, a gente não definiu ainda um dia específico para fazer, né? A gente não sabe se vai definir de fato um dia específico ainda. A gente está vendo ainda como a gente vai fazer bem certinho isso, porque a nossa intenção é tentar atingir o maior número de pessoas possíveis, seja do direito, daqui a pouco até alguns colegas que porventura não são dessa área e vão precisar ter alguns, nem que seja conhecimentos básicos com relação à legislação, para saber dar o direcionamento adequado para os clientes deles. Pessoas de TI, pessoas de gestão de governança de TI ou de governança de dados. Então vocês vão ver que essa legislação, a parte bacana dela que eu sempre falo, é que é uma área que tu vai estar conversando com pessoas das mais diversas áreas. Então, dificilmente tu vai morrer de tédio nessa área, né? Porque a gente brinca que a cada suspiro que a gente dá surge alguma informação nova. Então é bacana, é desafiador e a ideia é justamente essa. Passar a palavra para ti, complementa alguma coisa aí. Então, é justamente essa. A nossa ideia é um projeto aqui em aberto e é compartilhado com vocês. Então, isso só faz sentido se vocês participarem e se a gente conseguir levar um pouquinho do que a gente aprende. E esse aprendizado é contínuo, a gente está sempre em grupos de discussões, em curso, não sei o que. Isso não é uma formação estática, até porque a lei ainda precisa de muita regulamentação, então ainda vai continuar a surgir novas informações, e além do fato de que notícias, vocês já devem ter visto bastante, questão que o pessoal comumente fala tudo de vazamento, mas assim, não é tudo vazamento, e também isso é uma coisa que está aumentando ainda mais por conta da pandemia, porque as pessoas estão, né, mais online. Mas, enfim, o objetivo do projeto é descomplicar o direito, e isso é possível com vocês, então precisamos da interação de vocês com a gente para que a gente possa ir sanando dúvidas e até provocar mesmo, porque muita coisa a gente não vai saber e aí a gente vai buscar para trazer para vocês, tá bom? Então, acho que a gente já pode abrir para o tema de hoje? Sim? Bora! Bora! Então, bora! Então, a gente pensou o seguinte, bom, se a intenção é descomplicar, vamos começar do começo, né? Assim, dos conceitos básicos. E aí a gente vai interagindo, fazendo um link entre o que a legislação nos diz e o que a gente percebe, às vezes de notícia ou de exemplos, coisas que a gente já viu por aí, tá bom? E vocês fiquem à vontade para fazer algum questionamento, sugestão, sei lá, ou qualquer coisa, qualquer intervenção aqui é bem-vinda. Se não conseguiu entender, quiser que repita, enfim, fiquem à vontade. Se ainda puderem aí, pode mandar para os amiguinhos, mandar coraçãozinho, eu continuo aceitando, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, essa legislação, eu vou fazer só uma introdução aqui, ela se aplica, é direcionada para dados pessoais. Então, dados corporativos, né, os dados de empresa em si, não é tratado nessa legislação. Então, esses dados pessoais, eles podem ser manipulados também, não só por empresas, porque às vezes a gente tem inicialmente pensa que só empresas ou o governo, né, que manipula os nossos dados, mas na verdade até as pessoas físicas que manipulam os nossos dados, por exemplo, advogados que não têm um escritório, suponhamos, advogado autônomo, né, como nós aqui, se a gente manipula dados pessoais. Então, essa lei aplica-se a todas as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas que manipulam dados pessoais. E até então, é isso. Não temos nenhuma restrição, por exemplo, de quantidade de funcionários de uma empresa, por exemplo, o tamanho da empresa. Não, a todos a lei é aplicada, né? Porque na Europa, por exemplo, existe uma delimitação. A gente, por enquanto, não tem. Então, isso é importante, né? Para todos ficarem atentos. E aí, agora, em relação ao que são dados pessoais, né, Alex? Que tem uma coisa que a gente foi descobrir que tem bastante coisa que a gente nem imagina.
que são dados pessoais. Porque a lei, ela deixou um tanto quanto aberto. Ela diz que a informação relacionada à pessoa, que a pessoa natural, né, física, que permite identificá-la, ou é uma característica identificada ou identificável. Então, explica aí pra gente como seria isso, Alex. Aqui, na verdade, o pessoal discute bastante que a nossa norma, na verdade, já se baseou bastante na legislação europeia, né? Que a gente fala, então, quando vocês ouvirem falar de GDPR, por exemplo, basicamente seria a norma aqui de proteção de dados da Europa, da União Europeia e mais alguns países lá que integram o que eles chamam de espaço econômico europeu, né? Uhum. E a definição foi muito similar, só que a nossa, ao contrário da legislação europeia, a nossa ela adotou um conceito muito mais amplo. Eles falam que adotou a teoria expansionista, né? Ou seja, expandiu demais o conceito e isso vai causar bastante, vamos dizer assim, desafios para as empresas ou pessoas no que tange a manipulação de dados, porque identificada é até tranquilo de se definir, né? É um dado, um CPF, um RG, que é um nome, por exemplo, um e-mail que identifica a pessoa propriamente dito. O, o ex da questão, né, vem justamente na segunda parte da definição aí da norma, que é o identificável. Aqui pode ser qualquer coisa, basicamente. Eu lembro que até eu gosto de usar um exemplo que eu tive numa aula que eu estava fazendo de extensão relacionada à LGPD, e que o Dr. Marcelo Crespo ele fala um exemplo de que se tu numa sala de aula, vamos supor que tenha 10 alunos dentro dessa sala de aula, e apenas um deles estiver vestido uma camisa azul, por exemplo, e esse dado, essa informação, camisa azul, for tratado e que leve a identificação dessa pessoa, esse dado ele é um dado pessoal, porque ele pode identificar uma pessoa. Então, aqui já começa o primeiro desafio da norma, né? Porque as pessoas pensam assim, dado pessoal. Deve ser RG, CPF, endereço ali, um e-mail, um IP, por exemplo, numa questão de conexão. Mas, na verdade, é muito mais amplo. Então, a gente brinca que, na verdade, a questão do dado pessoal, tu vai ter que analisar ele dentro de um contexto. Nesse contexto aqui, se eu usar essa informação, ela consegue identificar uma pessoa de fato? Ela consegue identificar a Evelise nesse contexto? Consegue. Então é dado pessoal. Não consegue identificar nela, por mais que tu cruze informações e tudo mais. Então aí estaria fora do escopo, né? Então tu vai ter que sempre analisar, na verdade, tu vai ter que pegar aquele dado dentro de um dado em si é informação, que nem a própria legislação fala que é informação. Informação pode ser qualquer coisa, pode ser até dados de pessoa jurídica, por exemplo, que também não estão, né, como tu mencionaste no início, não está dentro do escopo da norma, os dados de pessoas jurídicas ou corporativos. E até também um detalhe é que a nossa norma ela não foi clara nisso, mas aí a gente tem que se valer um pouquinho do restante da legislação, que é os dados de pessoas falecidas, né? Porque tu pensa Sim, assim, os dados o fulano de tal morreu. Os dados dele, então, em tese, não vai poder tratar também. Aí vem um detalhe. A norma europeia, ela foi bem específica, dizendo que não pode tratar, que não, ou melhor, não é que não pode, não é considerado dado pessoal. E a nossa norma não exato. fala isso. Só que daí, o que Uhum. que tem que fazer? Tu vai ter que aplicar a LGPD juntamente com o Código Civil, porque lá no Código Civil, no artigo 6º, se eu não me engano, ele fala que a pessoa natural tem fim com a morte do indivíduo. Então, combinando esse artigo juntamente com o restante da LGPD, aí a gente chega à conclusão que dados de pessoas falecidas não são considerados, né, dados pessoais e consequentemente não está aplicado a LGPD. Aí vão dizer, mas então eu posso tratar dados de pessoas falecidas. Olha, para fins da LGPD, sim, né? Tu não vai estar impedido nesse quesito, não vai ser considerado dado pessoal. Mas tu tem que ter uma coisa em mente de que, na verdade, não é porque ela não se aplica à LGPD que ela vai estar totalmente sem resguardo na legislação brasileira, né? Vai existir outros regramentos aí, e até a gente estava discutindo no grupo da Maratona lá esses dias de que existe até uma lei que está andando no Senado ainda, não tem previsão de entrar em vigor, até porque está em discussão ainda nas comissões, de que está querendo incluir dados de pessoas falecidas na questão do inventário.
Então, que os herdeiros poderiam herdar esses dados. E aí, nesse quesito, no momento que se viesse a acontecer, por exemplo, herdou, aí, bom, entrou na questão dos dados, passou para o herdeiro, aí voltaria a ser atingido pela LGPD. Mas aí é outros 500, tá, gente? É só para fazer um parênteses aqui, porque a gente fala que a lei, ela, de certa forma, ela é simples de se compreender, assim, no geral, mas a aplicabilidade dela é bem complexa, porque tu não pode pegar simplesmente um artigo ou um inciso de determinado artigo dessa lei e aplicar ela, porque na verdade tu vai ter que analisar. E só um exemplo para dizer a complexidade, por exemplo, as pessoas vão pensar, então eu posso pegar e fazer um contrato e recolher tudo que é dado da pessoa. Eu vou usar uma das bases lá, aquele contrato. Não, porque se tu colher tudo que é dado e que até dados desnecessários, tu vai estar incorrendo em outras coisas. Então, as pessoas vão ter que ter cuidado com relação a essa lei, porque ela não pode ser aplicada isoladamente, né? Tipo, não pode pegar um caso e aplicar em um determinado artigo. Não, tu vai ter que analisar aquele artigo com todo o restante da norma e principalmente a partir de princípios, porque a gente vê lá fora que as empresas pecam bastante aí e tem levado multas, que não é o objetivo da norma, né, não é multar ninguém, mas caso seja descumprido, aí a multa cai em cima da pessoa mesmo, jurídica ou física. Exatamente. E assim, é só importante ressaltar isso que você falou, a legislação não está sozinha, né? Além do fato, ela não está em vigor, uma coisa que eu já ressaltei na live passada, não está em vigor, mas a gente não está desamparado. Existe a proteção de dados já que a gente consegue fazer em aplicação da própria Constituição Federal, e aí ainda tem a PEC e tal, que com a proposta para que a proteção de dados seja um direito fundamental, mas mesmo enquanto ele não está lá escrito propriamente na legislação, ele já é abraçado de outras formas, pela privacidade e outros direitos fundamentais. Temos o Marco Civil da Internet, temos a questão do Código Civil, tem o Código de Consumidor. Então, assim, não estamos desamparados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é só não, ela é a grande linha mestra aí da proteção de dados, mas a gente não está sozinho e mesmo quando ela for aplicável, também não estaremos sozinhos, temos que fazer essa análise e a aplicação em conjunto e ela não é nada simples nesse sentido, porque a lei Sim. puramente, né, é até compreensível, mas na hora de aplicar esses detalhes, e ainda a gente tem bastante coisa por ser regulamentada, né, que aí precisa da autoridade nacional ser efetiva ainda, para poder regulamentar, tem muita coisa que a gente não tem resposta, por enquanto. Então, a gente segue a linha muito das boas práticas, das decisões e princípios que têm sido aplicados na União Europeia, e com isso a gente vai tentando construir aqui já as nossas boas práticas, né? Sim. Então... E até é importante até só fazer uma ressalva, Evelise, de que por mais que a gente se embase bastante no que acontece na Europa, por exemplo, né, a gente não pode simplesmente pegar o que aconteceu lá de uma situação e querer aplicar aqui dentro, porque a gente fala que a legislação brasileira se embasou lá, né, se espelhou na legislação europeia, mas a gente sabe que o pessoal fala que é em torno de uns 80% que a legislação tem de similaridade, né, entre uma norma e outra. E tem alguns aspectos bem específicos da LGPD, que nem na GDPR existe. Então, para ver que, na verdade, tem que ser... E outra coisa, só fazendo um gancho com relação ao que tu falou, da LGPD ser o centro, né? Que eu lembro que até no congresso que eu estive em março, da NPPD lá em São Paulo, eu lembro que a DPO do banco Safra, acho, se eu não me engano, ela mostrou, tem uma imagem que relata bem isso que tu tá comentando, de que existe uma coluna cervical e todas as ramificações, sabe? E aí vamos dizer assim, ela compara a LGPD como se fosse a coluna, sabe? De que todas as outras legislações vão acabar partindo dela, né, extraindo alguns conceitos dela, porque na verdade justamente ela é a lei geral, né? Vai ter as específicas, por exemplo, a lei de acesso à informação, que é outra também que tem acesso. O próprio CDC também tem bastante questão de dados em si, o cadastro único positivo, e o que tem de legislação e regramento já com relação a isso
é muita informação mesmo. Verdade. Bom, então, agora dando prosseguimento ao que a gente estava falando sobre a questão do que são os dados pessoais, a gente vai. Você quer falar mais alguma coisa sobre dados pessoais em si? Eu posso. Não, dados pessoais não. Eu não sei se a gente fala da questão do tratamento que a gente falou de manipulação de dados, mas só para o pessoal entender, porque eu acho que vale uma ressalva só. Porque Tá. quando a gente fala manipulação de dados, é bom que o pessoal sempre tenha, na verdade, a questão genérica, né? O sentido amplo da palavra. Porque a gente não fala, não é só simplesmente tu coletar ou tu. Coletar normalmente, que é o que mais a gente vai se ver por aí, né? Então, quando vocês verem a gente falando, coletar dados, ou usar dados, ou manipular, vocês têm que entender que a gente está falando de tratamento de dados. E esse conceito ele é muito amplo, porque pode ser qualquer coisa, pode se usar, armazenar, Não, eu acho que extrair. tem uns 20 verbos, mais ou menos, que definem, mas Tem assim, só pra vocês terem noção, até abri muitas. aqui na página que fala coleta, acesso, distribuição, armazenamento, a própria, é uma coisa que eu acho interessante, a própria eliminação é um tratamento de Sim. dados. Então, a forma de se eliminar um dado, ela não pode ser feita de qualquer maneira, né? Tem que obedecer Uhum. a lei. Então, Sim. acho que são cerca de mais ou menos 20 verbos que entram nessa parte de tratamento. E aí é tudo que se pode fazer com o dado. E outra, não é um rol taxativo, né? Ele é um rol exemplificativo. O pessoal fala lá que tem aquela questão do como as que se referem a. Ou seja, mesmo que praticamente. Eu até hoje nunca vi ninguém falando alguma ação com relação a dados que não se enquadrasse numa daquelas ali. Mas o legislador foi tão inteligente nesse ponto de que, mesmo que ele relatou tudo lá, mas ele ainda deixou em aberto para que, caso se identifique alguma coisa que aconteça com o dado que não esteja previsto nessa definição de tratamento de dados, ainda assim pode ser considerado. Então, para ver como a norma se preocupou, porque a questão de tecnologia sempre tem esse problema, né? De tu regulamentar ela, porque hoje pode estar sendo Sempre uma surge, né, coisa, alguma coisa. e amanhã pode ter se tornado obsoleta aquela legislação frente à nova tecnologia, que é o que está sendo agora discutido com relação à regulamentação da inteligência artificial, que eu vi que já está saindo alguma questão do pessoal movimentando para ter algum marco regulatório com relação a isso, e até a internet das Uhum. coisas também. E aí vai ter que ter bastante cuidado, porque, na verdade, dependendo do que tu pôr na norma, amanhã pode ser que não se aplique mais. Então, é É bem verdade. delicado o tema para se regulamentar. É Mas eu isso acho que aí. agora sim, agora podem avançar. Só para fazer a Tá ressalva, bom. porque é uma coisa que todo mundo É vai cair em verdade. erro, né? Porque todo mundo fala, coleta, coleta, coleta. Não é só coleta. Se tu usar um dado que sei lá, que não consigo ver uma situação que tu não vai ter coletado antes, assim, para falar agora de imediato, mas esse caso da eliminação é um caso clássico, né? Que até o professor Matheus até usou o caso de quando tu vai anonimizar o dado. O processo de anonimização também é um tratamento. Exatamente. Para que assim, a anonimização é que aí os dados não conseguem identificar a pessoa. Então, tanto é que Isso, aí os dados anonimizados não são considerados dados pessoais. Mas isso. daí, desse momento que o dado, esse processo que ele sofre para se tornar anônimo, é um tratamento. Então, é muito tênue, né? A diferença entre o que se aplica e não se aplica. Então, até a anonimização é um tratamento de dados, né? A partir do momento que ele se tornou anônimo, aí, ok, não incide LGPD. E aí que vem a complexidade de toda a documentação, né? Porque tu tem que prever tudo isso, às vezes tu vai ter que fazer, deixar acontecer, ou rever várias vezes a situação para ver se tu não está deixando passar alguma coisa. Porque um tratamento pode derivar outros tantos dele, né? E aí é a questão da atenção. Exato. Tá, então agora a gente vai dar continuidade sobre as bases legais, ou seja, o que autoriza esse tratamento de dados. E aí uma coisa que é ao contrário do que você falou agora, que na questão do tratamento, que podem ser infinitas possibilidades, né, que o rol que está na lei são apenas exemplos,
Esse aqui não. As bases legais é um rol taxativo, é o que está previsto Sim. na lei. Então, é importante a gente saber isso, para quem for manipular, manipular dados, para quem for tratar dados, é importante que saiba o que te autoriza a tratar os dados, porque muitas vezes de conhecimento popular é muito comum todo mundo sempre lembrar do consentimento, mas o consentimento é só uma das bases legais. E As é bases pior, são né? 10. Assim, para quem vai tratar dados, o consentimento é uma base legal muito delicado, assim, porque para você conseguir, para você demonstrar que você tem um consentimento, eu acredito que seja até mais fácil. Agora, se a pessoa que te deu o consentimento resolver revogar, você tá assim, você deixou tudo na mão da vontade de uma pessoa, que ela pode te dar aqui, daqui 1 minuto ela pode tirar. Então, ela é muito complicada. E Sim. eu acredito que ela deve ser utilizada se não couber nenhuma das outras. Mas, então, para vocês entenderem, assim, mais didaticamente, são 10 bases legais e eu acredito que a gente pode dividir em 2 grupos. Uma que é consentimento e as outras 9 que não dependem do consentimento. Porque às vezes eu já ouvi também o pessoal, que para cumprir contrato é preciso do consentimento. Não precisa, assim, podem ser bases cumuláveis? Até pode. As bases legais até pode ter mais de uma base legal para a mesma situação. Só que isso também tem que ser olhado com cuidado, porque se forem questões incompatíveis, vai prejudicar o seu negócio ali, vai se tornar injustificável. Por exemplo, o cumprimento de uma obrigação legal e o consentimento. Não faz sentido ou é consentimento, ou o cumprimento de obrigação legal, ou na verdade é uma outra coisa e você enquadrou errado. Então, assim, Ou só nem fazer precisaria tratar, né? ou nem Detalhe também. precisaria. Então, assim, é importante a gente conhecer as bases legais, saber que elas podem ser cumuláveis, desde que não sejam incompatíveis, e também pode ser um caso de que não se aplica, né? Você está enquadrando errado aqui. Então, tem que ter atenção. Porque se o enquadramento é errado, na verdade, você está fazendo um tratamento ilícito, né? Então, só vou falar as 10 bases, assim, que a gente vai mencionar, porque umas são mais polêmicas que as outras, então a gente vai dar uma atenção maior a uma ou outra, mas para vocês terem essa noção. Tem o consentimento, que é a primeira base legal citada, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, que é aquela pessoa física ou jurídica que está tratando os dados, né, e que tem o poder de decisão sobre como vai ser esse tratamento. Tem a questão 3, né, pela administração pública para tratamento e uso compartilhado de dados necessários para a execução de política pública, né, que tem todo o interesse público envolvido. Tem a questão para realizar pesquisa, e essa pesquisa só por órgãos de pesquisa, né, e aí tem todo o conceito do que são órgãos de pesquisa. Quando é necessário para cumprimento de contrato ou preliminares das quais dependem um contrato, na qual o titular seja parte. E ele, então, entenda que isso seja necessário, a pedido deste. Para exercício regular de direito, em processo judicial, administrativo ou arbitral. Para proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro. Para saúde, e aí exclusivamente para profissionais de saúde e serviços de saúde. E aí o interesse legítimo, que é outro também, uma base legal. Não é que é mais importante, mas consentimento e legítimo interesse são as mais polêmicas. E 10, a última, que é para proteção de crédito, que aqui entra também, que aplica-se muito em consonância com o que você falou do cadastro positivo, do CDC, tudo aplicado em conjunto. Para decidir, eles fazem uma análise dos dados para decidir se vai ofertar o crédito ou não para a pessoa, né? Então, essa é só um panorama das bases legais. E aí vamos falar um pouquinho aqui do que for mais
mais importante para vocês? Pode falar. Eu acho que vão deixar o consentimento e o legítimo interesse por último, que eu acho que vai ser as que vai dar mais assunto para a gente conversar. Então, só fazendo Tá. algumas considerações com relação às outras bases, né? A dois ali, a questão de obrigação legal ou regulatória não tem muito mistério. Sempre que alguma lei te exigir que tu colete ou armazene, aqui a gente vai falar coletar, tá? Mas entenda o coletar como genérico, né? No sentido amplo. Qualquer coisa que tu fizer com o dado, que alguma lei te obrigue a fazer isso, tu vai ter essa base legal. Então, normalmente aqui a gente vai ver a questão dos bancos com relação ao Bacen, que tem regramentos específicos. A Receita Federal, quando exige de um empregador, por exemplo, que informe para imposto de renda alguns dados, também vai ser isso, é obrigação legal. Então aqui não tem muito mistério, é bem o que está escrito mesmo. Alguma legislação te obrigou, algum regulamento está te obrigando, já tem a base, é essa e não tem muito o que se discutir. A terceira também, eu acho que não tem. Não sei se tem alguma coisa. Se tu tiver alguma coisa para colocar, tu prega o grito aí e se mete no meio, Denise. A Tá três bom, também, se eu acho que alguém não. tiver também algum questionamento aí, podem Isso. mandar, viu? Manda no chat, gente. Manda, nem que seja para xingar a gente, manda alguma coisa aí. O 3 aí é a questão de políticas públicas, né? Então, essa base vai ser para a questão de poder público, basicamente. Quando envolver alguma questão para execução de alguma política pública, então vai ser essa base que vai ser utilizada. A 4 ali, que é uma pegadinha, na verdade, que o pessoal vão ter que ter cuidado, porque para realização de estudos por órgão de pesquisa. Não é qualquer, não é porque tu não pode abrir uma empresa e dizer que tu vai fazer essa coleta ou para fazer alguma coisa, eu vou fazer pesquisa com os dados. Não. Essa base legal aqui, órgão de pesquisa, a própria legislação, ela definiu quem é. Tem, eu acho que é lá no artigo 5º, no inciso, deixa eu só achar aqui, órgão de pesquisa, o inciso 18, que ele fala lá que a empresa é constituída com essa finalidade mesmo. Então tem que estar lá nas missões da empresa de que ela faz pesquisas. E aqui o caso mais comum que a gente pode usar de exemplo seria o IBGE, por exemplo, que é um órgão específico que faz pesquisa de mercado. Então, provavelmente ele vai se embasar bastante nesse aspecto aqui. Não só ele, né, mas as pessoas têm que ter esse cuidado aí de que não é, eu vou fazer coleta de dados aqui na empresa para É, fazer pesquisa de opinião. Não, não é bem isso, tá? É só ter esse cuidado porque é só por órgão de pesquisa e a legislação define quem é órgão de pesquisa tem que estar. Se tu não se enquadrar naquele inciso lá de definição, esquece essa base legal porque não é para ti. É só essa ressalva. Algo para complementar? não, é isso, pode seguir. Não? O próximo ali a gente tem a questão de execução de contratos. Também não tem muito mistério, né? Se tu fizer um contrato e tu prevê lá que tu vai precisar de determinados dados, esse aqui a gente vai ver bastante em questão de e-commerce, ou até na questão de contrato de prestação de serviços também, né? Porque, É, querendo ou não, para fazer o contrato tu precisa de dados, né? Então não faz sentido tu sim, exigir da pessoa, tu me dá teu consentimento aqui para a gente fazer esse contrato. Não faz sentido exatamente, é nenhum. o que eu tô falando, gente, consentimento e execução de contrato, assim, É um ou não, outro. exatamente. O consentimento a gente vai até usar depois alguns exemplos e tal, que vocês vão ver que, na verdade, é uma outra coisa totalmente diferente. Mas contratos também não tem muito mistério, e a questão preliminares também, né? Que o pessoal usa aqui de preliminares, a questão de, por exemplo, tu coletar dados para fazer um currículo, por exemplo, ou Sim, encaminhar para um processo seletivo, que tu não tem um contrato de trabalho, mas tu tem um procedimento preliminar ali, eu posso ser contratado ou não. Então seria um exemplo aqui que o pessoal utiliza nos cursos aí na doutrina para usar nessa questão dos contratos ou procedimentos preliminares. A 6 tem um detalhe importante que eu não vou abrir discussão desse aqui, né? Porque nem nós ainda eu já tava batemos pensando se martelo, você né? ia falar isso. Mas aqui tem a questão de quando é para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitrário. Aqui a gente está discutindo uma coisa, talvez em umas futuras lives a gente traga para debate aí com o pessoal, mas basicamente aqui aqueles casos de quando tu vai precisar entrar com processo, por exemplo. Não faz também sentido
a parte tem que pedir consentimento da parte contrária para, tu me autoriza aqui usar teus dados para mim te cobrar no judiciário? Não faz sentido Não, nenhum isso, né? Então, já existe base específica para isso, para quando tu precisar usar algum processo judicial ou administrativo ou até arbitral, né? A legislação embarcou aí as três hipóteses, né, de processos, então tu vai ter essa base específica disso. Existem alguns debates aí que futuramente a gente traz para vocês também quebrarem um pouquinho a cabeça com nós aí, que a gente está discutindo internamente ainda, né, Evelyn? a gente ainda vai esse aí dá uma live só disso. Dá uma live só dela. Então, futuramente, quando a gente passar mais informações, o pessoal vai estar mais amadurecido aí, a gente debate isso aí. As outras duas são com relação à saúde, né? Uma questão da proteção da vida, né? E aqui até tem um detalhe, porque essa base aqui, ela não... eu lembro que o professor Matheus até ele usa o exemplo que essa base de proteção de vida, tu vai utilizar quando tu não consegue o consentimento do titular, né? Porque ele precisa, por É, exemplo, estar inconsciente, tu não consegue pegar dele a autorização para fazer esse tratamento. Então não é simplesmente pegar que eu vou usar tudo para embasar para a proteção da vida da pessoa. Não é bem assim. Tu tem que ter alguns cuidados aí com relação de quando tu vai usar ela. Mas também não tem muito mistério. É aquela proteção da vida ou a incolumidade ali, né, física do titular ou de terceiro, né? Quanto a isso, eu só queria mencionar que até no livro que eu estava lendo falava sobre a questão de, de geolocalização Localização. em relação à própria proteção de vidas, né? Utilizar Uhum. monitoramento para proteger vidas. E aí, assim, eu vi esse argumento sendo utilizado, não que a LGPD não está em vigor, mas eu já vi esse argumento sendo utilizado, por exemplo, no caso de São Paulo, que eles fizeram uma parceria ali entre o Estado e as Sim. telefonias para monitorar, né, as pessoas para poder saber a localização onde tem mais casos, onde tem mais para as pessoas se protegerem, onde tem mais aglomeração, enfim. E ali tratam dados. E aí duas coisas que eles e aí eles entraram, teve uma ação em relação a isso, mas aí o TJ de São Paulo manteve. Eles estão fazendo esse monitoramento por celular e aí, duas justificativas que eles deram que casa bem com isso, apesar de não ser aplicada ainda a lei, que é a questão dessa proteção à vida, e aí sobre que os dados são anônimos, ou seja, teria anonimização, então não seriam dados pessoais ali sendo Uhum. tratados. Sim. Deixa eu só dar uma olhadinha na pergunta aqui. É consentimento. Eu acho que vamos só terminar aqui. E quando a gente começar o consentimento, a gente aproveita o embalo e Assim, fala Thaís, da a questão. gente vai falar sobre isso mais um Segura pouquinho. aí, Thaís, que a gente já volta nesse assunto. Só para terminar, então, a questão o próximo seria a tutela da saúde, que aqui é mais para profissionais mesmo, né? Então, a gente vai ver bastante aí médicos, esse pessoal que lida com dados relacionados à saúde, usando bastante esse inciso aí para justificar o tratamento de dados deles. E aí, o último que seria na relação, né? A proteção de crédito, que é uma coisa que só existe na legislação brasileira, não existe na legislação europeia. Aqui a gente separou porque lá na União Europeia ela é uma subcategoria do legítimo interesse, né? Ela está dentro para justificar a questão de proteção também. E aqui o pessoal quis separar ela do legítimo interesse. Então tem essa base específica. Tem gente discutindo que é muito amplo esse conceito de proteção de crédito, porque não está definido do que seria essa proteção de crédito e quais seriam os limites dela. Então, aqui acho que vai dar uma discussão ainda bacana na doutrina aí nos próximos meses. Mas as duas últimas aí, não menos importantes, né? É, Vamos deixar registrar, porque senão o Matheus bate na gente. De que não, nem uma coisa, menos não nem existe. mais, porque alguns também não existe hierarquia nas bases legais, mas elas são as mais Exatamente. polêmicas. Isso, não existe. Então, Todas as bases têm o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo peso, né? Mas, claro, eu sou que sempre fala assim, eu até tenho no meu perfil, eu fiz até um mini roteiro ali para definição de bases, porque eu acho que tu tem que entender a finalidade do que tu vai fazer o tratamento, em cima disso identificar qual base, e em última hipótese, se tu não conseguir enquadrar em nenhuma das outras, tu vai olhar o legítimo interesse, se for o caso, se for dentro daquelas características,
Ou então, se não tiver no legítimo interesse também, aí tu vai para o consentimento. E se realmente tu É. precisar daquele dado, se ele foi realmente preciso. Por que É. a gente bate bastante essa tecla, né, de que, se é realmente preciso, eu preciso daquele dado? Ah, preciso, então beleza. Porque assim, ó, como a gente falou no início, não é só pegar a base legal e dizer, eu tô fazendo, enquadrei aqui, tá tudo certo, tá garantida a minha base legal, não vou ter problema nenhum. Não é bem assim. Porque se tu tratar dados em excesso para a finalidade que tu tá querendo, isso vai caracterizar também ilegalidade. Então, não adianta tu pegar, por Sim. exemplo, vou encher um relatório lá, um formulário cheio de dados e vou pedir consentimento para tudo. Ah, beleza, tu enquadrou no consentimento, tá, ok. Mas tu vai cair numa outra questão que é o princípio da necessidade. Então, para aquilo que tu está fazendo, tu precisa realmente de todos aqueles dados. Eu vou fazer um e-mail marketing, estou pedindo o sexo da pessoa. Qual a finalidade, qual a intenção de tu querer saber o sexo da pessoa? Não tem nenhuma. Porque para e-mail marketing basta o e-mail. E na pior das hipóteses, assim, forçando o nome da pessoa. Se tu quiser fazer aquela questão do e-mail personalizado, lá para no início do e-mail lá ter o teu nomezinho e tal. Mas também não teria necessidade. Mas, quer? Beleza. Então, nome e e-mail no máximo. E o que a gente vê é que as pessoas estão, daqui a pouco, tendo esse pensamento um pouco equivocado de que, eu vou pedir consentimento então e eu vou pedir tudo que eu quiser. Não, não é bem assim. Tu pode até acertar de um lado, mas tu vai errar do outro, né? Então, Exato. então consentimento, a gente brinca, é a primeira base. O pessoal, muita gente acaba dizendo, pega consentimento para tudo. Isso vai ter reflexos depois, tá? Porque assim como tu pega o consentimento dele, ele pode revogar a qualquer momento. E aí tu vai ter que eliminar Exato. esses dados, né? E aí como é que fica? Tu tá preparado para eliminar na mesma velocidade que tu conseguiu o consentimento, né? Que é outro detalhe também. Então, o consentimento, a gente brinca que todas as bases são iguais, mas o consentimento ele é muito frágil, porque tem essa possibilidade do titular ir lá e dizer, não, eu não quero mais que tu trate meus dados. E aí tu vai ter que obedecer. A não ser que tu consiga enquadrar em outra base legal para aquela finalidade, tu vai ter que, eu E quero aí, delete uma outra tudo. coisa, essa questão, por exemplo, de enquadrar numa outra base legal, né? E aí tem que ser uma base legal que seja compatível, porque eu até vi, eu não lembro onde, a notícia dentre essas empresas grandes de auditoria, ou seja, eles já oferecem esse próprio serviço, eles fizeram uma coisa, ele não lembro qual a ordem. Se foi primeiro Uhum. consentimento e depois execução do contrato, não, execução do contrato não, obrigação legal. Ou o contrário. Se você que pediu uma e depois não era e enquadrou na outra, eles levaram uma multa por causa disso. Ou seja, você Sim, tratou dado ilegal. sim. A E não gente vê faz bastante sentido, caso é na Europa, né? incompatível. Na Europa do Oi? pessoal sendo multado, na Europa de sendo É, multado porque embasou na base errada. Embasou na base errada, né? Ficou redundante, mas o pessoal entendeu. É para sim. ser para reforçar a mesma ideia. Então a gente É, brinca do consentimento que é uma base possível, mas não é a mais utilizável. Embora não exista essa hierarquia, ela é a mais frágil de todas. Então eu pelo menos sempre oriento, só pega consentimento ou só embasa o teu tratamento em cima do consentimento se tu passar por todas as outras e tu não conseguir enquadrar nelas. Aí tu vai pro legítimo interesse, né, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Não deu também? Então vai pro consentimento. E aí se tu realmente precisar, porque se tu não for uma coisa imprescindível para ti, não trate, porque tu vai estar assumindo um risco ou querendo abraçar um risco desnecessário para o teu negócio, né? exato. Uh, É, e legítimo eu interesse, sou. bom, pode complemento. Não, eu vou falar. É porque assim, tá faltando 10 minutos, então a Sim. gente vai empolgando um negócio aqui e eu queria É, pontuar vai. algumas coisas em relação ao consentimento, que eu acho que até já vai esclarecer a dúvida da Thaís. Sim. Então, o consentimento, primeiro, tem que ser prévio, né? Tem que ser antes, né? Depois que você tratou o dado, para começo de conversa. Ele tem que ser livre, informado, inequívoco. Então, esse livre, os titulares, eles devem realmente. Não é esse li concorde que a pessoa não leu nada e simplesmente marca lá e pronto. Isso não é um consentimento livre, também não é informado, porque a pessoa não leu, e ela fez isso só para poder dar sequência ali no que ela quer fazer e pronto. Então, na verdade, o que deve ser feito?
as políticas de privacidade, esses termos de uso que as pessoas assinalam, primeiro, eles têm que ser opt-in, ou seja, tem que estar desmarcado por padrão. Não pode já, porque agora até que eu não estou vendo tanto, mas antes de GDPR, porque tem, né, os sites muito já estão, né, sobre a vigência da GDPR, que é a da União Europeia, antes tinha muito, já vinha marcado a opção, que é o opt-out, ou seja, você já estava lá pré-marcado, pré-selecionado o seu consentimento. Então, isso não deve ser assim, né? Não pode ser assim. Tem que ser desmarcado por padrão, que é o opt-in. Outra coisa, essa política de privacidade de termos de uso deve ser de forma mais simples possível, para que a pessoa realmente entenda. E o mais adequado é que ela venha inteira antes. Eu acho interessante usar, por exemplo, o Visual Law, né, que fazer uns desenhos, uns gráficos. Acho que, não sei, não lembro onde que eu vi isso, que tinha, não sei se foi da Telefônica, alguma coisa assim, um site muito bacana, que vinha política de privacidade com infográficos, com desenhos muito simples e dava mensagem direta para as pessoas. Então, o recomendável é que seja isso, e aí somente no final, ter lá, eu aceito, né, li, concordo, e aí a pessoa assinala. Então, não pode estar pré-selecionado. E, além disso, uma coisa que eu também acho muito importante, e que isso eu ainda é muito raro, eu ainda ver uma coisa assim, que é sobre a granularidade, que é você ter, para cada finalidade que o dado é coletado, você tem um eu aceito ou não aceito. E aí eles tratam ou não. Por exemplo, que é essa granularidade. Um aplicativo você baixa um aplicativo de edição de foto. Tá, eu aceito que esse aplicativo acesse a câmera do meu celular? Sim, faz sentido que ele acesse a câmera do meu celular. Eu aceito que esse dispositivo acesse a minha agenda? Para que ele acessar a minha agenda? Aí eu deveria ter a opção de não quero que acesse a minha agenda e continuar, e aí ele só tratar, eu continuar tendo meu aplicativo, mas ele a tratar só aquilo que eu quero que ele trate, o que eu dei o meu consentimento. Então, esse seria a granularidade. Para cada finalidade específica de tratamento dos seus dados, você seleciona se você aceita ou não, e aí o dispositivo funciona conforme o seu consentimento. Ou então, se ele não for funcionar de jeito nenhum, isso também é permitido, né? Eu vi que é permitido isso. Se você não quer fornecer, ele também não é obrigado a funcionar, mas você não pode ter prejuízo, ou seja, uma consequência danosa. Você só não vai poder utilizar. Mas aí isso seria a questão do tudo ou nada, né? Que eu acho menos recomendável. Se o aplicativo, por exemplo, consegue trabalhar conforme o que você selecionou, então eu acho que é ganho para os dois lados. Né? Então, essa granularidade, essa diferenciação de poder tratar parcialmente os dados, né? Conforme o consentimento. Sim. Essa questão do box ali, né, já é pré-selecionado, a gente ainda vê algumas coisas Sim. de lives ou webinars normalmente, o pessoal já deixa selecionado lá que tu aceita receber ofertas de e-mail marketing, não sei o quê. Isso aí é ilegal, tá? Ainda não existe LGPD, é claro e tal, mas isso não pode acontecer, tu tem que estar todo desmarcado, e a pessoa vai marcando o que ela quiser te autorizar. Então tu não pode impor isso, porque se tu fizer isso também de limitar, por exemplo, nesse webinar, de que ela só vai poder participar se tu der o consentimento para receber e-mails e tudo mais, isso não é consentimento livre. Então tu também vai estar violando a legislação. Então é bem complicado. O consentimento, embora ele pareça ser simples, se tu não fizer ele da forma correta, tu vai ter mais dor de cabeça do que benefícios para tua empresa no uso de determinada informação, né? Deixa eu ver, acho que tem app que diz que é para uma coisa X, mas na verdade aí é outro problema, né, Thaís? Infelizmente a gente vai ter muitas aplicações ainda, porque as pessoas ainda não estão preocupadas em alterar isso. A gente vê plataformas, às vezes a empresa contratou uma plataforma terceirizada
E aí, como é que tu vai exigir daquela empresa que ela faça adaptações? Ainda as pessoas ainda não têm esse jogo de cintura de querer impor as coisas. Vai chegar um ponto que vai ter que impor, porque mesmo que tu use uma plataforma terceirizada, a responsabilidade por eventual ilegalidade naquele tratamento é tua. Tu vai ser o controlador daquele tratamento. Então, vai ter que forçar a barra em cima das empresas parceiras aí para se adequarem, porque não é uma opção, né? É uma obrigação praticamente de todo mundo. É isso aí. Bom, a gente está faltando 5 minutos. Quer falar do legítimo interesse? Dá para falar rapidinho, porque não tem como entrar fundo nele também, né? Porque Tá é uma bom. base que daqui a pouco só ele e o consentimento dá uma live separada. Então, Dá. a gente pode voltar a falar sobre ele depois, também não tem problema. Que hoje era mais uma apresentação superficial de todas as bases, né? E depois, conforme vai passando, a gente vai afunilando aí. Mas basicamente o Isso. legítimo interesse ele tem algumas regrinhas, tá? Não é simplesmente, eu vou usar porque eu tenho interesse. Não é bem assim. Até o pessoal fala que tu tem que fazer aquele OLIA, né? Que é para tu fazer um levantamento ali se tu tem algumas condições que a legislação exige para tu fazer o tratamento de dados naquelas situações. E para tu saber se tu pode fazer o tratamento no legítimo interesse, a nossa lei ela tem um artigo específico para isso. Ela no artigo 10 ela vai definir quais são as características ou os requisitos para tu fazer o tratamento nessa base legal, que é a questão da... Deixa eu só achar aqui... Cadê? Ela dá duas Finalidade hipóteses, né? legítima. Ela dá duas hipóteses ali de que podem acontecer, mas não limita isso. E aí, quando Sim. ela fala do legítimo interesse, ela diz lá que vai ter que ter para uma finalidade específica, né? Tu não pode simplesmente sair usando para qualquer coisa, mas que vai ter que ter a questão das finalidades legítimas e a questão das legítimas expectativas do titular, né? Que o titular tu tem que fazer assim, o titular ele esperava que eu pudesse fazer esse tratamento. Ele não tem expectativa nenhuma que eu pudesse fazer esse tratamento. Então tu já para por aí, porque tu não vai conseguir enquadrar nesse tratamento. Agora, um exemplo que o pessoal usa para materializar bem rapidinho é, por exemplo, se tu teve um relacionamento com essa empresa e, por exemplo, tu fez a coleta de dados para fazer um cadastro da pessoa. Então, é teu legítimo interesse tu em mandar um e-mail marketing para ela, por exemplo, sobre algum lançamento de algum produto. Embora no início a tua coleta não tenha dado autorização para tu mandar e-mail marketing, isso, como a pessoa pode esperar isso e não traz um prejuízo também para a questão dos direitos e liberdades, né, do titular, em tese tu poderia, claro, teria que analisar todo um contexto dentro disso tudo, né, mas basicamente tem que ter essa situação do titular, ele espera que eu possa fazer esse tratamento diferenciado. Ele não espera, ele nem sonha que eu possa fazer isso. Então já pisa o pé no freio, porque provavelmente aí tu já vai ter um pouco de dificuldade e tal. Mas para facilitar, é melhor a gente deixar essa base para a gente aprofundar o tema aí futuramente, porque a gente pode fazer uma live só sobre ela, porque tem essa questão do LIA, que alguns frameworks lá da autoridade da Inglaterra, né, o ICO lá. Sim. Então a gente pode trazer isso e esmiuçar um pouco mais aí com relação a isso. Vai encerrar o pois é, gente, a gente começa a falar, né, Tá e vocês veem faltando. que a gente se anima. Sim, já está não faltando menos de 1 minuto. Então, a gente vai encerrar por aqui, né? Eu agradeço a presença de todos. Espero que a dúvida que surgiu aí a gente conseguiu solucionar. Caso contrário, manda um direct para a gente também. E sugestões para a próxima live. Obrigada, Alex, por estar aqui com a gente. E aí, quer dar mais uma palavrinha final Não, aí? só agradecer o pessoal. Pessoal, agradecemos a presença de vocês e nos acompanhem nas próximas, que tem muita coisa boa aí vindo pela frente e a gente espera poder colaborar com vocês com a nossa base de conhecimento aí. Só isso. Até E mais, aí, o gente. Bom projeto é feriado. construído junto, viu, pessoal? Até mais, bom feriado para todos. Tchau, tchau.